Irmãos, boa noite, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Deus os abençoe. Senhor Deus seja glorificado por esta rica oportunidade que estamos aqui para juntos nós louvarmos o nome do Senhor. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, enquanto os irmãos abrem, eu refleti ali, enquanto esse último louvor, além do Rio Azul, junto com o pastor Gero, queria entender melhor. A gente louva, a gente, pela letra, a gente percebe o quanto é majestoso, o quanto é maravilhoso, extraordinário. Mas quando a gente pega uma gripe, né? O que é que a gente faz? Ninguém quer morrer, né? Talvez a resposta que nós tenhamos é que nós estamos muito apegados a esta vida. Quando a gente sabe do quanto, a gente imagina o quanto será maravilhoso, majestoso estar com o nosso Senhor. Mas a gente teima em não querer, né, partir. Então que o Senhor nos sensibilize, o Senhor realmente nos regenere e que nós, meus irmãos, pela graça do Senhor, anelemos e desejemos realmente a partida para a eternidade. Eu, conversando com alguns familiares esses dias, e eu conversando, dizendo que se a gente fizer uma leitura rápida, não precisa ser tão profunda não. Neste mundo que a gente vive, esse mundo não tem absolutamente nada, irmãos. Deixa eu melhorar a perspectiva aqui para a igreja do Senhor. Para os salvos, esse mundo não tem absolutamente nada para nos oferecer. Uma violência desenfreada, uma loucura que a gente vê a cada dia, a gente não tem sossego de sair, de estar com os nossos familiares, uma preocupação. Então, esse mundo, irmãos, não tem nada para nos oferecer, a não ser que nós estejamos tão conectados a Ele que a gente não queira nos desligar desse mundo. Então, que o Senhor nos ajude nesta compreensão, nesta maturidade. Amém? Irmãos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Os irmãos, creio que estão com a Bíblia aberta. Quem não está com a Bíblia aberta pode acompanhar aqui na projeção. E vamos ler aqui a palavra do Senhor. Eu vou ler até o versículo 11. Não sei se a gente vai chegar até o verso 11, mas a gente vai ler e, se caso der certo, a gente conclui esse primeiro bloco aqui hoje. Amém? Então acompanhe a leitura. A vida no Espírito é o título. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo ressuscitará Cristo dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento. Curva sua cabeça. Sim, certo. Vamos orar pela palavra e pelas contribuições dos irmãos. Soberano Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Pai, por a forma tão maravilhosa, majestosa, meu Deus, que o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem sustentado esta igreja, sustentado os seus membros, e louvamos o Teu nome, meu Senhor, por Tua misericórdia, bondade e graça. Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem nos concedido a oportunidade de termos um emprego, de termos o sustento, meu Deus, de modo justo, digno. Que o Senhor, meu Deus, não permita faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Abençoe e multiplica, meu Deus, os irmãos que com alegria, meu Senhor, com voluntariedade contribuem, entendendo, meu Deus, as manutenções da Tua casa. Toma, meu Deus, poderosamente, como tens feito a tesouraria, este departamento, meu Deus, oramos para que o Senhor abençoe, para que o Senhor, meu Deus, derrame o Teu Espírito Santo sobre este departamento, livrando-nos, Senhor, dos escândalos, e que o nome do Senhor venha ser glorificado, meu Deus, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem provido, meu Deus, para nós, mediante a Tua graça, Senhor, o sustento necessário. Meu Deus, por aqueles que querem, meu Deus, têm o desejo de contribuir, mas não podem no momento, que o Senhor abençoe, abre porta e mantém, meu Deus, em nome de Jesus, em nós, a instrução da Tua palavra, em contribuir, meu Deus, para a manutenção da igreja, para as necessidades dos mais pobres, Senhor, que possamos entender e tomados de um espírito voluntário, Senhor, venhamos, meu Deus, nos desapegar dos bens materiais. Em nome de Jesus, é dessa forma que eu te oro, Senhor, em favor da Tua igreja. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, a qual nós lemos nesse momento. Essa Tua palavra que nos instrui, que nos exorta, a Tua palavra, meu Deus, que molda o caráter de Cristo em nós. Então, meu Deus, pelo poder do Evangelho, na ação do Espírito Santo, nos ilumina neste momento, abrindo nossa mente, nossa compreensão acerca, meu Deus, do Teu Evangelho. Que a Tua palavra nos conforte nesta noite e que a Tua palavra, meu Deus, firme em nós, Senhor. Assim como nós lemos que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que a Tua palavra firme em nós, esta promessa, Senhor, e que nela pautemos a nossa vida, andando em novidade de vida, transformados pelo poder do Evangelho, na ação do Espírito Santo. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo aqui reunidos. Salva nesta noite, converte, convence pelo poder do Evangelho. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nós chegamos à metade da carta, da exposição da carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8, como a gente leu aqui, e aqui está a metade da carta, já foi trabalhado. Eu estava averiguando alguns rascunhos em casa e creio que a gente começou aqui a primeira exposição no dia, mais ou menos entre o dia 19 de março. Então, tem alguns rascunhos lá com data do dia 13, e dia 13 é numa segunda, provavelmente eu estava estudando em casa o texto, e a gente aplicou ele no domingo seguinte. Então, mais ou menos, já são aí 5 meses em que a gente vem trabalhando o livro de Romanos. Então, já cobrimos aí metade do livro para a glória de Deus. Creio e
espero que tenha sido muito proveitoso para os irmãos até então, que essa exposição tenha nos ajudado a compreender melhor a palavra do Senhor, como aplicar também na nossa vida para uma melhor conduta para o louvor da glória do nosso Senhor. Então, meus irmãos, trazendo rapidamente aqui um pouco da reflexão do capítulo 7 para a gente entender melhor a aplicação de Paulo aqui no capítulo 8. No capítulo 7, Paulo dedica seu discurso voltado à lei. A gente notou que Paulo gastou aqui, muito embora ele já tivesse mencionado porções da lei em outros capítulos, no capítulo 6 a gente vê isso, mas o capítulo 7 ele dedica toda essa exposição voltado à lei, mostrando a função da lei. E ele esboça em todo esse capítulo, mostrando a debilidade, a falibilidade do homem em cumprir a lei de Deus. Então, nós vimos aqui esse discurso de Paulo voltado totalmente à lei. Ele mostrou aos receptores da carta, ou seja, aqueles a que a carta fora destinada, e fez isso, irmãos, com evidência, provando que a lei, expressão de Paulo, a lei ela é boa e santa, pois é mediante a lei que se deu a conhecer o pecado. Veja que no capítulo 7, no versículo 12, Paulo diz que assim a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, Paulo, ele mostrou àqueles irmãos que estavam recebendo a carta que a lei, ela tinha a sua função e ele entendia que a lei ela era boa e ela era santa, porque ela apontava o pecado do homem. E como ele disse em outra parte, se na lei não tivesse dito não cobiçarás, ele não entenderia que aquilo se constituía pecado. Também vimos que Paulo e toda a humanidade descem às regiões mais baixas do desespero humano ao constatar a mais dura realidade da raça humana, que é a sua frágil e limitada capacidade de, por si só, cumprir toda a lei e agradar ao Senhor. A gente pôde ver e enxergar aqui, no capítulo 7, a fragilidade e a incapacidade do homem de conseguir por ele mesmo, por suas próprias forças, cumprir e agradar às exigências da lei. E nós vemos essa aplicação de Paulo quando a gente, por exemplo, lê dos versículos 14 ao 25. Vamos ler apenas o 18 e o 19, quando Paulo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Verso 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então note a fragilidade, a incapacidade, a inconstância do homem em conseguir cumprir a lei. E Paulo, ao enxergar essa fragilidade, irmãos, aplicado aqui, a gente vê que Paulo faz essa declaração olhando para ele mesmo e enxergando a sua limitação e mostrando para todos a sua incapacidade de cumprir a lei. Sabemos que devemos cumprir a lei, é o que nós vimos aqui, mas a carne, frágil por conta da presença do pecado, não permite, e é o que inclusive ele o que ele diz aqui na parte B do versículo 25 do capítulo 7. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Então, na consciência, na mente, você sabe que não terás outros deuses diante de ti, não cobiçarás, não farás outros deuses para ti, entre outras colocações da lei, mas a gente entende, irmãos, que a limitação do homem era justamente em não cumprir. Você sabe, é o que Paulo diz aqui, tem isso fixado na mente, e ele compreende a necessidade de cumprir, mas por conta da fragilidade, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Pela presença do pecado, nós não temos força, nós não temos a capacidade de cumprir a lei, as exigências da lei.
E, portanto, Paulo, meus irmãos, declara aqui no versículo 24: miserável homem que sou, ou desventurado, como está em algumas versões. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa declaração, meus irmãos, me faz lembrar uma frase que sempre citamos aqui, de Martinho Lutero, né? Quando eu olho para mim mesmo, não vejo como me salvar, mas quando eu olho para Cristo, não vejo como me perder. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, por essa obra maravilhosa na pessoa de Cristo, que nos concede a eternidade, a salvação. Nesta miséria ou desventura humana é que entra a total ação da graça de Deus. E Paulo já começa a apresentar, na parte A do versículo 25, ainda do capítulo 7, graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, veja que Paulo entende a miséria do homem, a incapacidade do homem de cumprir a lei de Deus, de cumprir à risca as exigências da lei. E é por isso que ele então declara dizendo: miserável ou desventurado homem que sou. Mas no versículo 25 ele louva ao Senhor e ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus por quê? Porque na pessoa de Deus, ele louva ao Senhor porque Deus cria o plano redentivo, que é o que nós vamos trabalhar um pouco agora, e então nós desfrutamos, enquanto igreja do Senhor, da salvação e não mais da necessidade do cumprimento da lei. Nós vamos entender melhor isso agora, em nome de Jesus. É sobre esta ação justificadora de Deus por nós que Paulo discursará a partir de agora no versículo 1. E ele diz: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que versículo tremendo e extraordinário. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A gente vai ver mais adiante, muito embora aqui a gente já consiga identificar isso no texto, que a salvação, a eternidade, muito embora a morte de Cristo tenha poder para alcançar toda a raça humana, mas note nesse versículo que a gente já consegue enxergar uma delimitação, uma restrição. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para quem? Os que estão em Cristo Jesus. Salvação só em Cristo. Fora dele não há salvação. Justificados por Deus, por intermédio de Cristo, estamos livres da condenação da lei. Por quê? Porque estamos livres do casamento com a lei, foi o que Paulo abordou aqui no capítulo 7, especificamente no versículo 4. Vamos voltar aqui ainda ao versículo 4 do capítulo 7. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquem para Deus. Então note, fomos justificados por intermédio de Cristo, estamos livres da condenação da lei. E por que a gente está livre da condenação da lei? Porque estamos livres do casamento que tínhamos com a lei, em cumprimento com ela. Lembra daquela conjectura que Paulo fez em relação à lei? Qual era a condição que mantinha a ligação da lei entre os cônjuges? Ele no capítulo 7, no versículo 1, ele traz uma alegoria aqui do casamento. Então, o que era que mantinha ligado os cônjuges mediante a lei? Era a vida. Enquanto as partes vivessem, estavam ligados à lei. Só quando uma das partes, então, morresse, era que estava desligado do compromisso da lei. Foi o que ele nos mostrou aqui, trazendo essa conjectura.
Então, entenda isso, irmãos. Uma vez que Cristo, isso aqui é importante de ser entendido por nós. Uma vez que Cristo cumpriu toda a lei, tornando-se sacrifício perfeito para Deus, portanto, satisfez na sua carne toda a exigência do Senhor, logo, os que estão em Cristo são aceitos por Deus e tidos por filhos. Veja que o que Paulo apresenta aqui no versículo 4 do capítulo 7, assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Então note que ao estar em Cristo, simbolicamente, morremos na cruz com Ele, e a ligação que tínhamos com a lei foi abolida. Não está mais em nós o cumprimento dela. Quem está em Cristo e Cristo nele, simbolicamente morreu também na cruz com Cristo. Foi o que Paulo nos apresentou aqui. Que assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. E note que ele apresenta aqui muito claro, por meio do corpo de Cristo. Quem está em Cristo e Cristo nele, simbolicamente, morreu também na cruz com Cristo. A justiça foi satisfeita e agora não pesa mais sobre nós nenhuma culpa. Estamos quites com a sentença da lei e com a justiça divina diante do justo tribunal de Deus. Que texto esplendoroso, que nos traz esperança, meus irmãos, para a igreja do Senhor. De que agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais dívida, não há mais nada a ser pago por nós, porque o nosso Senhor, Ele pagou por nós, pela sua igreja, Ele pagou este alto preço, derramando o seu sangue e remindo e garantindo a eternidade para a sua igreja, sem a necessidade do cumprimento da lei para a salvação. Ninguém nos pode acusar, porque é Deus quem nos justifica, é o que ele diz mais adiante, que a gente vai ver. No versículo 33, ele diz que, agora sim no capítulo 8, versículo 33, ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai intentar acusar? Quem é que vai intentar condenar os eleitos de Deus? Ninguém pode nos condenar, é o que está no versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, não tem mais a presença da culpa, não tem mais, estamos quites da sentença da lei. Ninguém pode acusar os eleitos de Deus, ninguém pode condenar os eleitos de Deus. Desde que a lei foi cumprida e a justiça satisfeita em Cristo, Deus nos declara inocentes, inculpáveis, salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, igreja, que a obra de Deus, a ação graciosa de Deus, ela nos garantiu essa justificação. Nós já vimos em outros capítulos, capítulo 5, se não me falha a memória aqui, capítulo 5, nós vimos aqui acerca da justificação, o que ela causa, o que ela gerou para o salvo, o que ela representa para o salvo em Cristo Jesus. O justificado é aquele que, mesmo diante de toda a sua culpa, ele é para Deus inocente, como nós vimos aqui. Desde que a lei foi cumprida e a justiça satisfeita em Cristo, Deus nos declara inocentes, inculpáveis, portanto, nos declara salvos. É em Cristo que nós temos essa segurança. Fora de Cristo não tem absolutamente nenhum tipo de segurança de salvação. Por isso que é muito recorrente o anúncio de arrependam-se dos maus caminhos, dos pecados.
Voltem-se e convertam-se ao Senhor, porque salvação e vida eterna somente em Jesus Cristo. Não tem Maria, Santo Antônio, São Pedro, Buda, não tem ninguém. Nenhum deles subiu na cruz para morrer por sua igreja. E se você tiver a oportunidade de ir no túmulo destes, né, estarão lá, jaz aqui fulano de tal. Mas se for no túmulo de Cristo, lá está a frase que ele não está lá. Porque ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. No versículo 1, nós vimos que não há nenhuma condenação. E no versículo 2, nenhuma escravidão. É o que nós vimos aqui. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado, livrou você da escravidão da lei do pecado. E, aproveitando, me veio à memória o que estudamos hoje na Escola Bíblica Dominical. Irmãos, em nome de Jesus, se acordem um pouco mais cedo. Uma vez que o dia do Senhor é o dia do Senhor, e não amanhã só do Senhor, ou a tarde do Senhor, ou só a noite do Senhor. Estudamos hoje aqui pela manhã, a irmã Daniela concluiu a segunda parte da lição, capítulo 4 do livro de Mateus, maravilhoso estudo, a gente aprendeu, pôde ver o quanto, meus irmãos, nós temos benefício, o quanto nós recebemos da parte de Deus força para vencer as tentações, porque Cristo foi tentado, em tudo foi tentado e não pecou. Ele, como nós vimos aqui, ele está à direita de Deus, intercede por nós. Irmãos, que estudo maravilhoso, que nos edifica, que nos fortalece, abre nosso entendimento, o quanto é maravilhoso. Mas há uma teimosia, né, em nós, em nos acordar, a gente quer fazer tudo, quer, como o pastor falou aqui de manhã, compra um carro, Deus abençoe, e gasta a manhã todinha lavando o bendito do carro, como que ele fosse levar este infeliz desse carro. Irmãos, que a gente tenha sensibilidade, irmãos, era o que eu estava clamando ali ao Senhor, com os louvores que estavam aqui, que Deus nos dê sensibilidade, para a gente, sabe, anelar realmente, desejar, como a corça deseja a água, sedenta pela água, que a gente possa anelar, irmãos, estar na casa do Senhor, aprendendo, sendo fortalecido, mantendo comunhão. No primeiro versículo, não há condenação. No segundo, não há escravidão. Na antiga vida, sem Cristo, estávamos sujeitos à lei do pecado e da morte, e, consequentemente, o fruto que colhíamos, além da morte, era escravidão. E aí é bastante comum a gente ouvir, irmãos, né, falando sobre escravidão, sobre não poder fazer nada, os crentes não podem fazer nada. A gente sempre encontra por aí, né, este discurso. Vocês crentes são aprisionados, vocês são presos, são escravos, vocês não têm liberdade, vocês não fazem o que vocês querem, vocês não vão para determinados lugares, vocês são limitados. É o que a gente ouve por aí. E eu sou livre, eu faço o que eu quero, quando eu quero, a hora que eu quero. Isso é o que a gente ouve. Mas vamos aqui a algumas perguntas. Essa colocação aqui, espero que ela atinja realmente e surta o seu efeito. Por exemplo, irmãos, há estes que nos questionam. Você que gosta de ir nos finais de semana, né, sair com os amigos, tomar uma. Você que é fumante, que fuma, carteiras e mais carteiras. Você que, com a oportunidade quando lhe vem, com frequência ou não, quando essa oportunidade vem, que você tem a oportunidade de trair a sua esposa, ou
você se relaciona com pessoa do mesmo sexo, mesmo contrário à lei da natureza, a gente não precisa nem entrar aqui em questões religiosas. Vocês que praticam isso, eu poderia aumentar aqui a lista. Consegue deixar tudo isso por sua própria força e por sua própria vontade, por algumas semanas ou alguns meses? Você consegue parar de fazer tudo isso por algumas semanas ou alguns meses e dizer: eu tenho liberdade e total condição de fazer isso? Se a gente questionar esses irmãos, sabe qual é a resposta deles? Mas você não está entendendo, você está distorcendo as coisas. E começa as desculpas, né? Porque sabe qual é a verdadeira resposta, irmãos? É que não conseguem. Não tem força em si mesmo. Não tem nenhuma atitude de dizer assim: eu vou parar e eu vou agora buscar a Deus e buscar as coisas que agradam ao Senhor. Então, a pergunta é: quem é escravo de quem? É você que não consegue deixar de sair um final de semana, deixar de estar com a sua esposa, com a sua família, encher a cara, subir numa moto, se arrebentar por aí afora? Quem é o escravo realmente? Tem certeza que o liberto é você? Tem certeza que o escravo somos nós? Reflita sobre isso. Erros técnicos, 1 minuto. Voltando ao versículo 2, irmãos. Aos crentes em Cristo Jesus, estão debaixo da lei do Espírito de vida e o resultado é verdadeira libertação. É o que nós acabamos de ler aqui. A velha vida de escravidão ao pecado, incapaz de cumprir as exigências da lei, foi abolida. O Espírito introduz os crentes numa nova relação como filhos de Deus. É o que Paulo está nos declarando aqui. Isso aqui é importante de nós entendermos, deixar bem gravado na nossa mente. Essa nova vida no Espírito, que o Espírito gera, traz para nós, como nós vimos aqui no versículo 2, não é uma obediência exterior a um outro código moral, há um novo código moral sem relação alguma com a vontade revelada de Deus, a lei. É importante que a gente entenda isso aqui. O fato de o Senhor ter nos alcançado, o fato de Cristo ter nos libertado, ter nos dado salvação, ter nos garantido a vida eterna, não é que agora vem uma nova lei, que é como o Hernando Dias Lopes comenta. Não é que nós fomos expostos a uma nova lei, e abolindo e esquecendo então da lei de Deus. Não roubar, não matar, não ter outros deuses. Nós não vamos mais olhar para a lei do Senhor e entendendo a necessidade de observar ela. Entenda, de que fomos libertos? Tornados livres, como disse aqui no versículo 1, não há condenação, e no versículo 2, fomos tornados então livres e não mais escravos. Da lei do pecado e da morte. De que fomos libertos? Tornados livres da lei do pecado e da morte. É dessa condenação que a lei, ela nos colocava, que nós fomos libertos. Mas a observância da lei, ela ainda se faz necessário. Em olharmos para a lei e enxergar nela validade,
se faz necessário, mas não mais o cumprimento em fazer o que lá está ordenado para sermos salvos. É isso que Paulo está nos apresentando aqui. De que fomos libertos? Tornados livres. De que foi? Da lei, do pecado e da morte. Ou seja, a lei ou a força que operava em nós, essa incapacidade de obedecer à lei de Deus, por causa da presença da lei do pecado em nosso corpo, que por consequência e justa causa nos garantia merecida morte. Então, perceba que o que nós somos libertos foi dessa força da lei que operava em nós. Liga o ventilador novamente aqui, pastor, por favor. O que nós fomos libertos foi da lei, dessa força que operava em nós, do pecado, como diz aqui, ou seja, a lei ou força que operava em nós, a incapacidade de obedecer à lei de Deus por causa da presença da lei do pecado em nosso corpo. Foi o que Paulo disse: olha, eu entendo, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo por conta do pecado. Foi isso que ele disse. Então, é dessa lei aqui que Paulo está falando, que agora, pois, não há nenhuma condenação. E que em Cristo Jesus, uma vez que simbolicamente, como eu disse aqui, como nós vimos ainda no capítulo 7, Paulo dizendo que simbolicamente os que estão em Cristo Jesus morreram com ele na cruz do Calvário. E o que mantinha a lei validada na conjectura dele era a vida. Se nós morremos com Cristo e ressuscitamos com ele, a lei de Deus, que era a ordenança que tínhamos que cumprir para então sermos salvos, e nós não conseguimos por conta da fragilidade da nossa carne, a presença do pecado forte em nós, fazia então com que nós nos tornássemos dignos de morte, passivos de morte, que por consequência e justa causa nos garantia merecida morte. Nós não conseguíamos cumprir a lei de Deus. O John Murray, ele diz: a lei do Espírito de vida é o poder do Espírito Santo, preste atenção, agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado, que conduz à morte. A lei do Espírito de vida, que foi o que nós lemos aqui, é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornar livres do poder do pecado, que conduz à morte. É essa ação e essa a obra do Espírito Santo que gera na sua igreja. O Espírito é o doador da vida física e também espiritual. É Ele quem nos vivifica, nos regenera e nos dá novo nascimento. Não é assim que a palavra diz? Aqueles que estão em Cristo são nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o Espírito de Deus que gera vida, que traz vida, que nos vivifica. É Ele quem nos comunica as coisas de Deus e esculpe, ou seja, molda em nós o caráter de Cristo. É a ação do Espírito Santo, esse Espírito que dá vida, que promove vida, que diz aqui, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus é o Espírito de Deus que nos traz vida, e como diz aqui, tanto física quanto espiritual. Versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne. Quatro pontos merecem destaque aqui nesse versículo 3, que é a impossibilidade da lei, e aí nós vamos ver que necessitou
da intervenção divina, que é o segundo ponto. A intervenção divina, meus irmãos, nós vemos que levou então à encarnação de Cristo, que por sua vez, com a encarnação de Cristo, o cumprimento da lei, ele então, de uma vez por todas, ele condenou o pecado. 4 pontos: a impossibilidade da lei, a intervenção divina, a encarnação de Cristo e a condenação do pecado. Veja que no início do versículo nós temos aí: porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne. A lei estava impossibilitada de salvar porque estava enferma por causa da carne, isto é, por causa da natureza humana fraca, limitada, tendenciosa. Não é que a lei era fraca, mas nós é que éramos fracos. Não podíamos atender às demandas da lei, pois ela exigia de nós a perfeição, mas não nos dava poder para fazer o que era certo, nem evitar o que era errado. A lei, como o próprio Paulo nos mostrou aqui, a função dela era mostrar o pecado. Mas como Hernando Dias Lopes comentando, ele diz que não podíamos atender às demandas da lei, pois ela exigia de nós a perfeição, mas não nos dava poder para fazer o que era certo, nem evitar o que era errado. Porque a função da lei era apontar o pecado, era evidenciar a incapacidade e fragilidade do homem em cumprir a lei, e então o apontando para Cristo. A lei apenas evidenciava o pecado. Segundo ponto, a intervenção divina. O que a lei não podia fazer, que é o que está dito aqui, por causa da fraqueza da carne, isto Deus fez, na verdade. Por conta da fraqueza da carne, isso Deus fez. E aí vem a intervenção divina. O que a lei não podia fazer, Deus fez. Deus nos justifica por meio do seu Filho e Deus nos justifica por meio do seu Filho e nos santifica pelo Espírito. A ação da Trindade na salvação. Deus planeja, o seu Filho realiza e o Espírito Santo, meus irmãos, aplica então a obra da redenção em nós. A presença da Trindade. Deus nos justifica por meio do seu Filho e nos santifica por meio do Espírito Santo. O plano da salvação tem em sua essência a Trindade Santa. O meio da justificação proporcionado por Deus não é a lei, mas a graça. É o que nós estamos vendo aqui. Não está em obras, não está por meio do cumprimento de exigências, por meio de cumprir a lei, não está em merecimento do homem, mas está inteiramente por conta da graça de Deus. De igual modo, o meio para a santificação não é a lei, mas o Espírito, é o que nós vimos aqui. Isso foi Deus que fez, e como nós vimos no versículo 2, a lei do Espírito de vida é o Espírito que aplica a santificação nas nossas vidas. Terceiro ponto, a encarnação de Cristo é o que nós vemos aqui. No finalzinho do versículo 3, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E aqui Paulo foi cirúrgico, porque havia duas correntes de ensinos errôneos, né, que circulavam, que era o docetismo e o gnosticismo. O docetismo defendia que a encarnação de Cristo era apenas aparente e não uma encarnação real. Enquanto que o gnosticismo afirmava que Jesus não podia ser de Deus nem perfeito,
uma vez que a matéria é essencialmente má. Então, quando Paulo ele coloca aqui que enviando o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa, em semelhança da carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. Ele não abre margem e ele rebate e combate essas heresias que eram circuladas como ensinamento no meio da igreja, no meio do povo. Acabava que sendo afrontoso. A encarnação de Cristo, ela é real, irmãos. A gente vê cientistas, estudiosos, pesquisadores, físicos que tentam apagar, que tentam escurecer, que tentam trazer irrealidade, irmãos, para a ressurreição de Cristo, para a encarnação de Cristo. Mas nós temos a própria ciência, com achados arqueológicos, com a ciência realmente que entra e nos mostra, nos dá, de fato, convicção. A história está recheada, irmãos, de pontos que afirmam que a encarnação de Cristo ela foi real. Ele se fez carne, mas não se tornou pecador. Assumiu a nossa carne, mas não a nossa natureza, ou seja, a essência pecadora. Há uma outra citação aqui do Jeffrey Wilson. Ele diz: a encarnação pôs o Filho na mais estreita das ligações possíveis com o pecado. E o sentido é que quando o Filho participou da nossa condição, ele venceu o pecado na carne, isto é, no mesmo campo ou no mesmo cenário onde o pecado tomara posse. Então, foi necessário que Cristo viesse para essa proximidade da relação humana, dos sentimentos humanos, como a gente viu aqui pela manhã. Cristo se fez carne, esteve entre nós, sentiu na carne dele as nossas fragilidades. Contudo, não pecou em absolutamente nada. E é por isso que ele foi tido como sacrifício agradável ao Senhor. E nessa proximidade, ele condenou, meus irmãos, o pecado na carne. Quarto, a condenação do pecado. Deus lançou nossos pecados sobre Cristo na cruz. Isaías 53:6, ou todo o capítulo, que nós vemos que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele carregou em seu corpo, sobre o madeiro, nossos pecados, é o que Pedro diz em 1 Pedro 2,24, que não precisamos lerem, que diz: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo, então, condena o pecado na sua carne. Nesse momento, então, Deus condenou na carne do seu Filho o nosso pecado. O John Stott, ele diz corretamente que Deus julgou os nossos pecados na humanidade sem pecado de seu Filho, que os carregou em nosso lugar. Então, louvado seja o nome do Senhor, e veja que Deus, na pessoa de Cristo, condenou o pecado da humanidade, mas Cristo sem pecado. Ele não pecou em tudo que ele foi tentado, ele não pecou. Por isso que o seu sacrifício se tornou aceito por Deus, pelo Pai. A fim de que, irmãos, versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez, já partindo aqui para o final, a gente não vai continuar. Talvez se Paulo tivesse apresentado apenas até o versículo 3, em que agora já não existe mais condenação, a lei do Espírito de vida traz vida em vocês, talvez a gente tivesse a percepção de que a salvação ela era, irmãos, para todos. Mas veja que o que Deus fez diante da impossibilidade da lei, a intervenção divina em trazer
Jesus, encarnar Jesus e a condenação do pecado para a finalidade do versículo 4, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós. Porque nós não podíamos, não tínhamos condições, como eu já mencionei anteriormente, de cumprir a lei, de cumprir as exigências da lei. E, portanto, Cristo vem e cumpre toda a exigência, como diz aqui, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aqui a gente tem muita coisa para aprender aqui sobre andar em Espírito, viver em Espírito, estar em Espírito, para a próxima semana. A exigência da lei que se cumprisse em nós. Agora Deus olha para Cristo, olha para nós e enxerga Cristo em nós. E é por isso então que nós não somos consumidos, e é por isso então que a misericórdia do Senhor, ela permanece sobre a vida da sua igreja e do seu povo. Amém? Caso contrário, nós seríamos, irmãos, com certeza, condenados com justa justiça, não é verdade? Porque nós não temos condições e capacidade em nós mesmos de cumprir a lei de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sentados mesmo, vamos fazer uma oração pela palavra do Senhor. Em seguida eu passo para nosso pastor aqui. Senhor Deus, te louvamos por Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por ter nos salvado, por ter nos alcançado. Obrigado, meu Pai, porque não pesa sobre nós nenhuma condenação, Senhor, porque teu Filho na cruz satisfez toda a exigência da lei que o Senhor determinou. Obrigado pela vida, obrigado por Jesus, obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, nos convencendo diariamente, Senhor, que somos falhos e limitados e que precisamos do Senhor. Abençoa a tua igreja que ouviu a tua palavra, nos convence do pecado, nos convence, Senhor, diariamente de que precisamos da tua graça, que corramos aos teus pés e anelemos a tua presença, Senhor. Abençoa a tua igreja e que essa palavra seja firmada, fincada em nós, como uma promessa, meu Deus, de que não há nenhuma condenação. Não há nenhuma condenação, meu Deus, mas em cumprimento, Senhor, da lei para a salvação, porque nós não podíamos. Nós somos livres desta lei, Senhor, que nos condenava. Obrigado, meu Deus, louvado seja o teu santo nome. Que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, o nosso culto, e que, em nome de Jesus, a tua palavra nos molde e nos transforme a cada dia, Senhor, e que, com confiança, vivamos para a glória do teu santo nome. Que essa palavra nos alcance, nos restaure, molde nosso caráter, no caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pastor?